É preciso manter o padrão das sãs palavras do Senhor Jesus hoje. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque realmente isso tem que acontecer. Tanto você como eu devemos manter o padrão das sãs palavras do Senhor Jesus. Não podemos mudar, acrescentar, deturpar, perverter as sãs palavras dele em tempo algum. Isso é errado de nossa parte. E o Senhor Jesus não aprova nem concorda quem faz tal coisa. Porque muitos fazem isso deliberadamente, de propósito mesmo. Eles estão errados em fazer esse tipo de coisa. E eles não podem, como é que posso dizer? Eles não podem influenciar você sobre essa questão. Você não pode cair nesse engano, que às vezes é feito de forma bem sutil. Mas, mesmo sendo sutil, é errado. E a pessoa tem que ter um discernimento para perceber isso. Perceber quem está falando coisas que estão em desacordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. E com o ensino segundo a piedade que ele fez. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque muitas vidas podem ter a fé pervertida por causa disso. Além de outros maus resultados que podem acontecer também. Então, esse problema não é simples, é complicado, é terrível, é perverso. E é contra isso que devemos lutar. Porque ninguém pode acrescentar algo a mais ou até mesmo tirar algo a menos daquilo que o Senhor Jesus falou. Porque isso é um procedimento errado. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque, infelizmente, hoje, muitos pastores, bispos e apóstolos estão agindo assim. E eles, quando fazem isso, muitas pessoas dizem amém. Sem perceber o erro ao qual estão concordando, ou com o qual estão concordando. Dando sua palavra de aprovação. Isso é errado. Porque o Senhor Jesus disse muitas coisas importantes, sérias e úteis. Por exemplo, tudo aquilo que ele falou para a mulher samaritana, lá no poço, hoje, infelizmente, as pessoas estão fazendo ao contrário daquilo. É aí que está o grande erro. É como se aquelas palavras do Senhor Jesus não significassem nada, fossem inúteis. Então, não tem cabimento alguém agir dessa forma. Por isso eu estou falando sobre essa questão hoje. Porque tanto você como eu devemos viver uma vida em Cristo de acordo com as sãs palavras dele. Sempre. É isso que tem que acontecer. Então eu vou ler aqui um texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Está escrito assim, ó. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus nos falou pelo seu Filho. Todas as palavras que o Senhor Jesus pronunciou são Espírito e são vida. Porque Deus nos falou assim, transmitindo a você e a mim Espírito e vida através das sãs palavras do Senhor Jesus. Então, temos que manter o padrão dessas palavras como elas são, sem alterar em tempo algum. Sem que nelas existam variação ou sombra de mudança causada por nós mesmos, de forma errada, de forma que estamos fazendo algo terrível contra nós mesmos. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso, porque isso não é brincadeira. As sãs palavras do Senhor Jesus não são brincadeira, porque Deus falou a você e a mim pelo seu Filho, sem dúvida alguma. Então, essas palavras têm que ser mantidas como elas são, para que possamos praticar, colocá-las em prática, de forma efetiva, séria, prudente,
de forma sábia, para que os bons resultados disso aconteçam na sua e na minha vida, de forma geral. Então, é isso que tem que acontecer. Então, se existe alguém hoje que está por aí ensinando outra doutrina e não concorda mais com as palavras do Senhor Jesus e perverte o que ele falou, acrescenta, diminui, enfim, faz variações naquilo que o Senhor Jesus falou, variações erradas, mentirosas, enganosas, essa pessoa está errada. Ela precisa se corrigir. Se corrigir pelo que está escrito. E o que está escrito é algo muito sério. Nem Deus e nem o Senhor Jesus brincam com essa questão, como muitos hoje estão fazendo por aí deliberadamente. Então, esse é o erro do qual as pessoas têm que se purificar hoje. Ainda há tempo de fazer isso. De se arrepender, de se converter desses erros. E que seja um arrependimento e uma conversão sincera. Porque é isso que tem que acontecer. Tem que existir sinceridade de sua e de minha parte sobre essa questão. Então, agora eu vou ler aqui um outro texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. Onde está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, as palavras do Senhor Jesus têm que ser praticadas como ele falou, de forma séria. Ele não brincou aqui com essa questão. Quando ele começou a falar essas palavras, ele não brincou em tempo algum. E aquelas pessoas que ouvem essas palavras que ele falou, têm que praticar elas como elas estão. Tem que manter o padrão dessas palavras dia após dia, sem alterar em nada. Coisa que muitos hoje, infelizmente, não estão fazendo. E é aí que está o perigo espiritual gravíssimo. Porque quem ouve essas palavras do Senhor Jesus, não as pratica como elas são, essa pessoa ela é comparada com um homem, como diz aqui, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E aí, essa casa desaba, sendo grande a sua ruína. Se você não quer ser arruinado dessa forma, então comece a corrigir essa falha. Ainda tem tempo de você fazer isso. Assim como eu também devo fazer isso também. Então, cada pessoa agora tem essa responsabilidade. Porque quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras aqui, Deus estava falando por meio de seu Filho para aquelas multidões que estavam ali, para os seus discípulos também. Então, eram palavras que foram ditas ali, foram ditas com responsabilidade, com eficiência, com qualidade, com perfeição, com boa doutrina, com autoridade. Então, é isso que vai acontecer. Nós devemos entender isso hoje. Porque se alguém deturpa aquilo que o Senhor Jesus falou, causando nessas palavras variação, soma de mudança, por qualquer motivo que seja, essa pessoa está errada. E esse erro não pode continuar, da parte de ninguém. Então, é hora de entendermos isso. Porque a questão é essa. Porque aquele que não está adequado ao padrão das santas palavras do Senhor Jesus, essa pessoa está errando. É preciso se adequar a essas palavras, para que essas palavras possam produzir em você algo que o Senhor Jesus vai concordar e aprovar. E vai te estimular a que você continue progredindo nessas palavras dia após dia. Essa
é a vida em Cristo saudável. Então, isso é bom demais. Então agora a gente tem que entender isso. E tudo que foi falado aqui é de fácil compreensão. Quem entendeu isso agora deve agir dessa forma. Para que assim você não seja um hipócrita, mas sim um praticante fiel das palavras do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer. E eu espero que isso aconteça mesmo, porque é a atitude que o Senhor Jesus quer ver partindo de mim e de você. Então eu espero que isso aconteça mesmo, de fato e verdade, cada vez mais. É isso que eu espero que aconteça. E é claro que o próprio Senhor Jesus também quer que isso aconteça. Então vamos fazer a vontade dele, em nome do Senhor Jesus. Amém.